Fala, meus queridos, muito bom dia, tudo bem com vocês? Vou gravar esse vídeo aqui para vocês aqui para tentar facilitar um pouco o entendimento do dia de hoje para vocês aí, tá bom? Hoje eu tô com um pouquinho de tempo. Acordei hoje, era 3 horas da manhã, não consegui dormir. Então vamos lá. Passar para vocês aqui um pouquinho do que eu espero para o dia de hoje e o que aconteceu no dia de ontem, tá bom? Tô aqui na tela aqui com vocês aqui com o gráfico de BOVA11, né, que reflete o nosso índice Bovespa. O que a gente percebe, né? Que BOVA ontem fez o que? Fez um recuo e veio testar exatamente esse ponto aqui, ó, que eu deixei marcado para vocês no domingo, que eu imaginava que a bolsa poderia fazer esse retorno, né? Ela subiu aqui e agora ela fez esse movimento aqui. Então, esse ponto aqui, gente, do 188,90 é muito importante. Por quê? Porque se ele perder esse ponto, ele vai vir testar esse outro ponto aqui embaixo, ó, do 186,38, certo? Agora, ele pode pegar e entrar força compradora aqui nessa região e romper para romper máxima histórica. Então, é um ponto muito importante esse ponto dos R$ 188,95 ali de BOVA11, beleza? O que eu espero para o dia de hoje, né? Hoje eu acredito que nós vamos ter um dia consolidado. Por quê? Depois de um grande movimento, sempre existe uma consolidação. Então, se você pegar historicamente e olhar, depois que tem um grande movimento, no dia seguinte há um dia de consolidação, porque é um dia de ajuste onde os players vão estar se ajustando à nova faixa de preço. Beleza? Então, em BOVA11, o que eu espero para BOVA11? Quando eu pego e tiro o gráfico diário e venho no gráfico de 15 minutos, que é o nosso gráfico aqui, que a gente utiliza. Então, ela chegou numa região de suporte aqui, como a gente pode ver ontem, certo? Beleza? Chegou aqui numa região de suporte, que é aqui essa região, e se segurou, né? Chegou aqui por volta do meio-dia e depois ficou a tarde toda nessa região e não conseguiu romper para baixo e também não conseguiu entrar uma recuperação para cima. Nesse momento aqui, eu vou hoje ficar de olho para uma call, porque o mercado caiu bem ontem, caiu quase 2% ontem. Então, se hoje o mercado ficar lateralizado, eu vou procurar por compras nessa região, certo? Então, nesse ponto do 188, eu vou ficar atento e ficar esperando uma movimentação para essa call aqui. Que eu vou deixar para vocês aqui, tá? Ó. Que eu vou deixar para vocês aqui, beleza? Se caso continuar caindo, esse mercado, ele abrir com gap de baixa e continuar caindo, um outro ponto importante que a gente vai monitorar é a região dos 186,38, beleza? Que é esse ponto aqui, ó, tá? 186,38. Ali nessa região, a gente fica de olho para essa outra call aqui, beleza? Então, BOVA11 vai ser esse é o meu pensamento para BOVA11 no dia de hoje. Quando eu venho para Vale, né, para Vale, o que a gente olha em Vale aqui, ó? Vamos lá, vamos aumentar aqui para a gente observar. O que Vale fez ontem, né? Vale também entrou ontem, abriu com gap de baixa e ela veio e se segurou nessa região aqui, ó. Olha que região que ela veio se segurar. Tá vendo aqui, ó? Nessa faixa de preço, certo? Então, o que eu vejo para Vale? Se ela continuar a cair, nós temos esses pontos aqui do 86,39, 85,79.
depois 85,03, depois 84,63, depois 84,05, depois aqui 82,38, né? Então a gente tem todas essas regiões aqui. Será se Vale não pode fazer esse mesmo movimento? Né? Lembrando que que aconteceu, né? Falei para vocês no vídeo que eu gravei para vocês no feriado que o Trump estendeu o cessar-fogo lá no conflito, e isso poderia trazer o que? Apetite ao risco, né? Então, quando traz apetite ao risco, pode trazer o que? Fluxo comprador para a bolsa. Porém, o que aconteceu ontem? O que a gente percebeu ontem? Que as bolsas americanas ontem fecharam positivas, então teve fluxo comprador na bolsa americana, principalmente nas principais ações de tecnologia, e a gente percebeu que teve uma realização de lucros nos mercados emergentes. E o Brasil foi um deles. O Brasil se descolou, né, como vem se descolando nos últimos dias da Bolsa Americana. Então, o que a gente percebe? Né? A gente consegue perceber o quê? Que o dinheiro do gringo, ele começou a vender aquilo que ele comprou aqui e ele começou a realizar lucros. Será se ele vai continuar vendendo? Ou ele vai voltar? Ou ele vai dar uma parada e vai voltar a fazer novas compras, né? Então esse é o ponto importante que a gente tem que entender. Mas o que a gente consegue perceber é que ele tirou o dinheiro daqui né, no caso do Brasil e dos outros países emergentes, e voltou para colocar nas ações americanas, no caso o aporte maior foi nas ações de tecnologia. Mas bem, então Vale, galera, Vale, vou ficar de olho também para Vale, na expectativa dela fazer um movimento de correção, tá? Então, nessas regiões aqui, ó. Então, se caso ela se segurar nesse patamar de preço aqui, que ela tentou perder já algumas vezes, né, e não conseguiu. Se a gente for olhar aqui, ó, ela tentou aqui, ó, uma vez, duas vezes, e aqui 3 vezes e não conseguiu, tá? Se caso entrar um fluxo comprador nessa região dos 87,20, eu vou apostar em uma call, tá? Nessa região aí, eu aposto numa call. Tento, né? Vamos tentar, né? Centrar fluxo. Beleza? Então, nessa região aqui, ó. Vou deixar aqui na tela para vocês, para tentar facilitar a vida de vocês. Caso o preço continue caindo, a próxima parada dele é nos 86,39. Então, lá nos 86,39, a gente fica na expectativa do preço chegar lá e a gente fica de olho nessa daqui. Beleza? Fechou? Quando eu venho para a Petrobras, o que aconteceu ontem, né? Ontem. O mercado abriu com gap, vocês bem sabem que eu já falei para vocês, quando o mercado abre com mais de 1% de gap é mais difícil a gente sair comprando logo de cara, na expectativa da continuação do movimento. Mas eu esperei o preço tomar uma decisão, e a hora que ele segurou aqui na mínima do dia anterior, no caso, desculpa, na máxima do dia anterior, eu especulei uma call. Só que o preço não andou. O preço pegou, bateu aqui, voltou, ficou aqui nessa lenga-lenga aqui e não foi, né? E daí, quando ele bateu aqui no preço da abertura e não passou, foi a hora que eu decidi virar a mão. Estopar a compra, porque eu imaginei que ele poderia fazer isso aqui, ó. Tá? Eu imaginei que ele poderia fazer isso aqui, ó. Que ele tinha vindo aqui, que ele tinha sentido aqui e ele pudesse fazer esse pivô de baixo aqui, né? Não fez. O que aconteceu? O preço ficou daí lateral. Não foi para nenhum lugar. Ele ficou aqui, ó, lateralzão. E para o mercado de opções, o pior. Mercado de opções não, qualquer mercado. O pior mercado que existe é o mercado lateral, o mercado que não tem definição. Então, por isso que ontem a gente não ganhou dinheiro nem na call e nem ganhou dinheiro na put. Beleza? Hoje, o que a gente vê para a Petro? Gente, a Petro, ela tá passando por um tempo, e deixou esse candle aqui, né, que é um candle de indecisão. Tá? A gente chama esse candle aqui de candle de indecisão.
Então, perceba que ele não subiu e não caiu. Ele fechou praticamente no 0 a 0 ontem. No preço que ele abriu, ele fechou. O que eu percebo para a Petro? O Petro está muito refém, né? Como não só a Petro, mas como todos os ativos, está refém a questão do conflito do petróleo. O petróleo, nesse momento, está subindo, tá? Nesse momento, ele está subindo. Então, assim, ó, se a Petrobras hoje, ela abrir, não abrir com um gap muito relevante de alta, abrir com um gapzinho moderado, dependendo da situação, a gente pode até especular uma compra, beleza? A gente até pode especular uma compra em Petro. Já falando de Petrobras, por que eu não entrei em Petro Recôncavo ontem que subiu 3%? Porque as opções não têm liquidez, gente, só por isso. Quem me chamou ontem, me mandaram uma mensagem ontem. Porque você tentou Petro e por que você não tentou fazer em Petro Recôncavo? Porque não tem liquidez a opção, gente. A gente tem um grupo aqui com 90 pessoas, outro grupo de teste que tem mais 75 pessoas, só aí já são cento e poucas pessoas, né? Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ter essa preocupação de não entrar numa posição que não tenha liquidez. Então por isso que a gente não opera esses papéis no day trading que não tem liquidez, entendeu? Então por isso, beleza? Então ó, a call que eu vou, se não abrir com um gap muito grande de alta, vai ser essa daqui, tá? A Petri E472. E se o preço abrir com gap muito grande de alta? Pô, se o Petrobras abrir testando essa região aqui, ó. Se ela abrir com gap de alta e vir testar aqui os 48,16. Aqui nessa região eu vou ficar de olho para uma put. Tá? Eu vou tentar especular em uma put ali, naquela região. Vamos ver como que o preço vai chegar lá e eu especulo uma put aqui nessa região. Beleza? Tá? Então a gente vai ter essas possibilidades aqui. Depois eu vou dar uma olhada aqui para vocês aqui em YouTube 4, que caiu bem ontem também, então é uma clara demonstração de que o gringo saiu ontem, né, da bolsa, vendeu a bolsa ontem, né, porque quando vem um papel igual Itaú cai quase 3%, né, a gente vê que o gringo caiu. Então a gente percebe o que, ó, que ela rompeu essa região aqui, subiu, voltou, subiu, veio para cá, blue aqui, ficou fazendo esse movimento aqui, ó. Vamos lá. Vamos desenhar aqui na tela aqui para vocês entenderem, ó. Pá, pum, pum. Certo? Chegou numa região aqui de suporte. Ó, chegou nessa região aqui de suporte. Perdeu aqui, vai vir buscar, tem esses pontos aqui, ó, para ela vir buscar. Depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. Então tem várias possibilidades. Mas para hoje, no curtíssimo prazo, o que eu vejo para Itaú? Tá? O que eu vou ficar de olho para Itaú? Aqui, nesse curtíssimo prazo. Quem sabe, se o preço hoje a gente tiver um repique, né? Um repique não quer dizer que vai voltar, romper, explodir para cima, mas um repique, a gente pode tentar uma call. Se caso der um sinal de compra, entrar um sinal comprador aqui, a gente pode especular ali uma callzinha, tá? Que vai ser essa daqui, ó. O problema de Itaú também, gente, é pouca liquidez, gente. Tem que tomar cuidado. Esse é o grande problema. Veja só, é uma opção que ontem teve 57 negócios. Volume financeiro até que foi agradável, mas muito pouco negócio. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí, tá? Mas é uma que a gente pode olhar e também a gente pode olhar essa daqui também, dependendo conforme for. Se entrar um fluxo comprador legal e realmente o negócio andar, a gente pode especular essa daqui também, ó. Beleza? Então é isso aí.
Queria deixar esse vídeo para vocês, para tentar facilitar a vida de vocês no dia de hoje. E vamos que vamos. Tenha um excelente dia para todos aí. E vamos falando lá no grupo. Valeu?